Obrigada. Deixa eu dar uma testadinha aqui. Aponta para onde? Aqui. Tá indo. Maravilha. Olha aqui. Bom dia, gente. Eu sou a Naomi Oliveira. Eu sou uma mulher negra, baixinha. Eu uso tranças pretas. Eu estou com vestido rosa. Eu ia falar, eu estou com óculos, mas eu estou sem meu óculos hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre 3 assuntos que são bem caros para mim, né? Diversidade, inovação e gestão pública, para a gente começar a refletir agora de manhã. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre bolha. A gente escuta normalmente falar sobre bolha, normalmente muito no contexto da internet, né? Ah, eu estou aqui na minha bolha, na minha internet. Na minha bolha isso não acontece, ou na bolha de terceiros está acontecendo tal coisa. E aí, um ponto que eu tenho ouvido bastante a galera falar, quando a gente vai refletir sobre algo, a gente sempre reflete para o próximo, né? A gente está numa palestra e fala, seria bom se não sei quem tivesse. Em que momento a gente vai parar e refletir sobre o que será que eu estou fazendo? Em que será que bolha que eu estou? Então, a gente escuta muito sobre bolhas, mas você já parou para pensar? Qual bolha você faz parte? Como é a sua bolha? Qual é a característica da sua bolha? Como são as pessoas que estão dentro da sua bolha? E quando a gente pensa na questão de bolhas, normalmente não é algo só negativo. Quando a gente tem uma bolha, a gente tem esse grupo junto, ele se desenvolve. A gente está aqui no TDC, que é um evento da bolha de tecnologia e inovação. Então, dentro da própria bolha, a gente tem acesso a várias coisas para aqueles, vamos dizer, iguais. Mas as bolhas, elas têm que ser só de pessoas iguais? Quando eu penso em quem está fora da minha bolha, essas pessoas têm características em comum? Normalmente são pessoas negras? São pessoas que não têm deficiência? São pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+? E como são as pessoas que estão dentro da bolha? Será que quem está fora realmente não tem competência técnica para estar dentro? Ou a nossa bolha está tão fortalecida que sempre mantém as pessoas lá do lado de fora? Vamos começar pensando aí em que bolha você está inserida, quais características de quem está dentro dessa bolha. E aí, eu queria trazer 2 conceitos, né, que estão no título da palestra e que a gente vai refletir um pouco sobre eles. Conceito mesmo, de inovação e de diversidade. Primeiro, passa aqui bonito. É muita animação por slide só. O de inovação, que é um produto ou um processo novo ou aprimorado, que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso pela empresa. Já o de diversidade, eu trouxe o do dicionário mesmo, que é variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso e que tem multiplicidade. Vendo esses 2 conceitos, a gente vê que tanto a inovação e quanto a diversidade são próximos, são conceitos próximos. Fala de algo que é diferente e de algo que não é igual, uma coisa única. Mas por quê? Quando a gente pensa em inovação, em diversidade, inovação, tecnologia, diversidade, isso ainda tem um abismo entre um e outro. Eu estava refletindo hoje cedo sobre isso, de tantos eventos que eu participo, de tecnologia, de agilidade, de educação, e a gente ainda traz o tema da diversidade, que eu acho que é um tema que é constante, tem que estar o tempo inteiro. Mas uma coisa me desafiou. Eu me lembro, acho que no TDC que eu fui em 2020, a gente, sim, o negócio de inteligência artificial era algo muito incipiente, algumas pessoas falavam sobre isso, não era o assunto da vez. E hoje a gente está aqui lá na frente, né, pensando sobre isso. Mas, sobre diversidade, a sensação que eu tenho é que a gente ainda está passando pelos mesmos conceitos, porque a gente ainda não evoluiu sobre isso. Eu tenho certeza que a primeira palestra de diversidade do CDC, que deve ter sido há muitos anos atrás, traz muitas coisas que eu ainda estou trazendo hoje. Então, por que a diversidade, inovação e a tecnologia ficam patinando e não avançam em ser ambientes efetivamente diversos? E aí, eu vou introduzir também um outro ator, que é a gestão pública. Hoje, eu atuo como diretora de formação, tecnologia e inovação e protagonismo juvenil na Secretaria do Rio Grande do Sul, do Estado, que é o órgão que cuida das escolas públicas. Então, a gente faz a gestão das escolas públicas do Estado, que oferecem ensino fundamental e também ensino médio. E aí, tanto na gestão pública quanto nos ambientes de inovação, a gente tem um foco que é parecido, né? A gente quer causar impacto, que a gente quer transformar a sociedade, tem uma escala gigante, né? Eu falo que não existe nenhuma empresa mais escalável do que a gestão pública, mas a gente tem um traço que é bem parecido,
E aí eu fiquei sempre pensando, por que é tão parecido? Porque a gente tem a questão das equipes. As equipes, tanto de inovação quanto as equipes de alto escalão da gestão pública, elas são iguais. E aí, quando a gente chega em congresso, né, eu digo congresso de parlamentares, qualquer prédio público que tem autoridades ali, a gente encontra aquelas fotos de ex-diretores, ex-secretários. Se você olhar ali, você normalmente vai ver que são pessoas brancas e homens. Raramente você vai encontrar mulheres, pessoas negras, então, muito difícil de você encontrar. E aqui, quando você vê um grande programa de educação, um grande programa, você vê ali na linha de frente, quem pensou aquilo tudo? Também normalmente são normalmente homens brancos, ou só pessoas brancas. E aí, qual é o impacto disso nesses dois universos? Quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente vê infelizmente, a gente vê uma manchete dessa, não é surpresa, porque a gente sabe de todos, e gestão em cima de gestão, onde as questões da população preta ainda não são atendidas da melhor forma. Será que não entrou ninguém que fosse capaz de olhar para isso? E quando a gente pensa em algumas soluções criadas por tecnologia e inovação, a gente vê coisas como essa aqui. Esse é um aplicativo que ele tem como objetivo facilitar encontrar pessoas que fazem faxina. E essa solução aqui, Limpeza Express por R$ 20. Essa solução ela é maravilhosa para a pessoa que é um jovem, que mora numa grande capital, que já paga caro no aluguel e precisa de alguém para arrumar a sua casa. Ela soluciona a dor dessa pessoa. As pessoas que criaram essa solução provavelmente tinham essa dor. Mas alguém, em algum momento, parou para pensar qual é o perfil recorrente de pessoas que fazem esse serviço de limpeza? São mulheres periféricas, normalmente mulheres negras. Será que com R$ 20 eu consigo me sustentar? Eu acho que não. Então, quando eu tenho as equipes de tecnologia, as equipes de gestão pública, majoritariamente de pessoas brancas, de homens brancos, sem diversidade nenhuma, eu penso em soluções, eu penso em políticas públicas que atendem aquela população. Eles podem ter empatia para com outro grupo, mas eles não passaram pelas mesmas coisas que pessoas de grupos minoritários passaram. Eles não entendem no detalhe o que a gente passa. E também é muito sério a gente parar e refletir sobre a potência de tudo que a gente cria aqui no nosso ecossistema de tecnologia e o quanto a gente pode aprofundar desigualdade com as coisas que a gente cria. Então, quis trazer esse apanhado, deu uma apagadinha aqui na apresentação, vai voltar. Voltou. E esse apanhado para a gente dar uma refletida um pouco sobre isso. Equipes iguais produzem soluções iguais. Equipes diversas produzem soluções, ferramentas diversas e também efetivas. E aí, para cá, quando a gente pensa numa vaga, e aí a gente vai para começar a aquecer do como eu vou furar essa realidade. Pô, é igual, já vi, já entendi o que está ruim aí, vamos ver como a gente muda. Quando a gente pensa numa vaga que abre na nossa empresa, numa empresa que a gente conhece, naquele grupo que a gente está, que sempre tem umas vagas muito boas de emprego, normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai jogar no grupo da faculdade onde a gente se formou, no grupo dos nossos amigos, no grupo de piada, que tem os seus amigos também, que às vezes são da mesma área. E aí, as vagas, as oportunidades vão chegar sempre nas mesmas pessoas. E aí você tem aquelas falas, né? Igual teve há pouco tempo. Eu quero contratar uma pessoa negra, mas eu não consigo achar essa pessoa. Será porque eu estou falando sempre com as mesmas pessoas e jogando as oportunidades e criando uma rede onde eu só fortaleço essa bolha e continuo excluindo quem está do lado de fora? Então, quando essa vaga abre, quem vai atender normalmente? Um estudante que era dado como prodígio, quando era mais novo, um jovem branco que estudou na rede privada e também os moradores de grandes centros urbanos. Né? Fica tudo ali naquele eixo, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sou carioca, como já diz meu sotaque, e aí fica tudo dentro desse eixo. Então, as outras pessoas que não moram no Sudeste, que não são pessoas brancas, que estudaram em grandes redes de ensino e que não têm possibilidade de ter a sua caminhada, a sua jornada acadêmica e profissional notada, porque quantos jovens negros são brilhantes nas escolas, criam coisas incríveis, mas não têm visibilidade? E aí ele não vai ser um prodígio, ele não vai ganhar nenhum selo da Forbes ou de nada, porque ele não é nem visto. Então, como é que ele vai ser considerado para alguma coisa? Como é que ele vai ter medalhinhas para quando ele estiver apto para alguma vaga ele ser considerado? E aí, eu vou trazer um pouco sobre o meu olhar sobre educação. Eu consegui furar a bolha. E
comecei a observar, dentro da bolha onde eu estou inserida hoje, onde a gente está inserida hoje, que a gente trabalha com alguns sensos comuns que faz a gente chegar sempre nas mesmas pessoas. E também que a gente esquece que alguns movimentos nossos podem ser cruciais para furar essa bolha e trazer mais gente diversa para dentro. Então, quando a gente pensa em escola pública, a gente sempre pensa no senso comum, que é uma escola ruim, que é todo mundo ali muito despreparado e que é muito precário. Então, tudo que vai vir dali não presta. E se eu te contar, e aí eu estou falando só do Rio Grande do Sul, que no cenário do Rio Grande do Sul, a gente tem alunos que foram premiados na NASA, que criaram soluções com pouquíssimos recursos. Imagina, pessoas periféricas já fazem isso há bastante tempo, vou contar isso para vocês. E também que estão no palco do South Summit, né, eu falo Dona Magazine Luiza, com a Luiza Trajano, com grandes empresários ali validando as soluções de negócio para problemas reais deles, estudantes de escola pública e alguns estudantes de escolas públicas. E aí, para esse caminho da diversidade, eu acho que a gente tem que redirecionar o nosso olhar. E entender que fora da nossa bolha tem gente lá fora muito boa e que você de dentro pode trazer essas pessoas para dentro. Mas antes de falar do que é diversidade, é muito importante a gente falar o que não é diversidade. Então, o que não é diversidade? Diversidade não é bondade. Aqui eu trouxe a foto da senhorita Morello, que é de uma série chamada Todo Mundo Odeia o Chris, que eu gosto bastante. E o Cris, ele mora num bairro negro e ele estuda numa escola em outro bairro que só tem pessoas brancas. Ele é a única pessoa negra da escola dele. E a professora Morello, ela vendo isso, ela tem um olhar do Cris como se ele fosse um coitado. Então, fica o tempo todo lembrando para o Cris que o lugar dele não é ali. No tempo todo que ela destaca, querido Cris, fique aqui, você, um grande negro. Tem um episódio que eu ri bastante, que ela foi vestida de africana para poder homenagear o Cris. O tempo todo, ela está colocando um holofote e falando, olha, esse não é o seu lugar, mas a gente quer você aqui, tá? Então, ser uma pessoa diversa não me torna uma pessoa bondosa. Então, que eu não seja a senhorita Morello de ninguém no meu ambiente organizacional. Diversidade também não é card. Então, não tem nenhum negro aqui. Não, nossa empresa é diversa. Tem Mariana aqui, Juliana, que ela é negra e está aqui. E a pessoa só está. A pessoa só apenas está. Não tem voz ativa, você usa a diversidade ali do card. Ou você tem um amigo negro, às vezes que é um amigo negro engajado. E aí você comete algum ato racista ou algum outro... Não, mas eu tenho até um amigo meu, que é negro, o melhor amigo. E aí você fica usando essas pessoas como card, para justificar que você, sim, é diversa, mas a sua própria caminhada você não se desenvolve. E diversidade... Opa, apagou e voltou, vai voltar de novo. Vem aí, vem aí. Voltou. Diversidade também não é virtude. A gente vê muitos programas, que estou muito feliz que hoje em dia, né, uma nova realidade, muitos programas exclusivos para pessoas pretas. A gente tem muitos cases organizacionais super legais para ter pretas dentro dos ambientes de tecnologia, ambiente empresarial. E aí, o que a gente faz? A gente engrandece o grande gestor branco que fez isso, ao invés de olhar para as pessoas negras que se desenvolveram nesses programas, que estão se desenvolvendo. Então, ser uma pessoa diversa, diversidade não me torna um ser humano iluminado, maravilhoso. Não, não é isso. Diversidade não é virtude também. Então, é não ser a senhorita Morello, não usar ninguém de card e também não é a virtude. E aí, eu trouxe até um conceito aqui de diversidade do Paulo Rogério, que é um importante vetor na minha própria trajetória dentro da tecnologia e inovação, que ele fala que a diversidade não pode ser vista como um fator só de obrigação social e moral. É um ativo. A empresa que não entender isso perde dinheiro. Então, se você não tem uma organização diversa, você não vai conseguir atender na completude o seu público. Você não vai conseguir ver coisas que outras pessoas que passam por aquilo conseguem ver. Eu sou a maior design thinker do Brasil, digo de amor, né, não de competência, sou a pessoa mais apaixonada por design thinker no Brasil. E a gente tem toda a jornada que envolve, né, um dos pilares a empatia. Óbvio, não, então vou colocar uma pessoa preta aqui numa empresa, eu não vou mais me preocupar com isso, porque ela vai ver. Óbvio, a gente tem que fazer a nossa jornada pessoal. Mas a gente precisa entender que é necessário essas pessoas estarem na mesa junto com a gente. Mesmo quando a gente vai fazer uma jornada de imersão, por exemplo, de empatia, dentro da jornada de criação de algo, ter uma pessoa ali, ela também consegue apontar para você situações que podem deixar a outra pessoa desconfortável dentro dessa jornada. Eu sempre reforço
uma atividade que as pessoas fazem com todo amor e carinho, aquela jornada dos privilégios, que você anda para trás. Se você já passou por aquilo, anda para trás. A vez que eu participei disso, foi uma das piores experiências da minha vida, porque eu estava num lugar onde eu era a única pessoa negra, as pessoas que estavam lá eram pessoas brancas e ricas, e era numa quadra, acabou a quadra para eu andar para trás. Quando eu abri o olho, estava todo mundo na minha frente e eu para trás. E aí todo mundo ainda bateu palma, tipo assim, nossa, olha como a sua vida é horrível. Aquela experiência foi horrível para mim. A pessoa que fez aquela jornada pensou em fazer uma caminhada para refletir diversidade, mas ela expôs as pessoas pretas dentro desse processo. Então, até quando você vai fazer um momento onde você vai ouvir outras pessoas, grupos diversos, ter alguém junto, dentro do grupo, na mesa de decisões, também faz com que a gente crie momentos que façam sentido. Não adianta eu fazer uma jornada de diversidade que só faz sentido para quem é o cursista, para quem está sendo educado. E para as pessoas pretas que estão naquele ambiente é uma tortura. Então, a gente tem que entender que diversidade é ativo, diversidade faz a gente criar produtos, né? A gente vive falando soluções para problemas reais. Se você quer solução para problemas reais, você tem que ter uma equipe diversa. E aí, para o caminho da diversidade, eu trouxe 3 pontos. O primeiro é a gente olhar a ausência. A gente fala muito sobre o teste do pescoço, né? Você olhar para o seu ambiente organizacional, e aí eu digo até para a sua bolha, porque saindo do emprego você está no grupo de não sei o quê, que é no grupo de não sei aonde. Então, olha na sua bolha as pessoas que estão lá. Dá essa refletida. Se não tem ninguém, quem que está faltando. Depois, a presença. Uma vez a pessoa estando ali, ela tem que ser desenvolvida. Não adianta ter pessoas negras numa organização que a pessoa só anota nota de reunião e depois entrega, não pode nem colocar uma opinião ali. Eu vejo, às vezes, quando uma empresa lança uma coisa muito absurda, fala, não tinha uma pessoa negra ali, não tinha uma pessoa com deficiência para falar que, pô, gente, não. Às vezes tinha, mas essa pessoa não tinha o poder de falar isso tá ruim. Então, não adianta eu ter a pessoa lá e ela não ter uma presença ativa nessas organizações. Depois, aí sim a gente tem a diversidade, porque além de você ter a pessoa, ela está construindo, ela tem voz ativa dentro desse processo. E aí, eu acho que para fechar, trazer um pouquinho da minha própria trajetória de furar essa bolha, né? E de como é importante a gente ter pessoas negras nesse lugar de decisão. Eu me formei, sou fruto de políticas públicas educacionais, eu me formei com bolsa integral do ProUni em 2015, em administração. Façam administração, se tem jovens aqui, façam administração, é muito legal. E aí, só em 2018, que teve um movimento em Salvador para que as pessoas pretas que fossem formadas nessas áreas fossem no Startup Weekend. Eu quase não fui, porque eu não ia ter, eu ia terminar depois do horário do ônibus, e eu quase não fui, falei, não vou. Aí no final, não, a gente vai passar um carro aí para te buscar. E eu fui. E aquilo mudou a minha vida, porque eu entendi que tudo que eu fazia bem já há bastante tempo era um mercado que ninguém nunca tinha me falado que existia. Nem na minha universidade. Eu fiz uma universidade particular, no Rio de Janeiro, não é uma universidade de elite. Né? Então, aquele discurso tradicional da administração, ninguém me falou de metodologia, não, ninguém me falou de nada disso. E aí eu sempre gostei muito de gestão, mas eu falava, cara, o que dentro da gestão eu realmente gosto? E aí, quando eu conheci tudo isso, eu falei, cara, é 100% eu isso aqui. E aí eu entendi que aquele lugar, ele tinha que ser ocupado por pessoas parecidas comigo, pessoas que também têm a mesma trajetória, que vêm de comunidade, que estudaram em escola pública, porque as pessoas têm esse talento. Tipo, fazer uma apresentação, vender um negócio em pouco tempo. Quem andou de ônibus sabe que os vendedores de ônibus são os melhores fazedores de pitch do Brasil. Só que ninguém nunca me explicou que isso era uma metodologia que tem gente que paga caríssimo para aprender. E a galera na quebrada já faz com maestria há muitos anos. E aí, eu comecei a tentar, a partir das oportunidades que eu tive, furando essa bolha, a abrir esse espaço para mais pessoas. Então, primeiro, antes de trabalhar na Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul, eu trabalhei na de São Paulo durante quase 4 anos, e lá a gente fez um evento chamado Movimento Inova. E a gente fez um hackathon para estudantes de ensino médio da rede de São Paulo. E a gente teve soluções maravilhosas. A campeã do primeiro ano foi um jogo interativo que as meninas programaram e fizeram para pessoas autistas, para crianças autistas. E o vencedor do segundo ano foi um aplicativo para ser usado na escola para a saúde mental dos estudantes. E aqui já, no Rio Grande do Sul, a gente tem o meu amado e querido Hackatê, que também é um hackathon para estudantes de ensino médio. A gente já vai para a 3ª edição no ano que vem. E ele acontece
com a final no South Summit. Então, no palco, lá no South Summit, eles apresentam as soluções deles, e esse ano a gente teve um hackathon ainda mais especial na Expo Favela, onde a gente fez com escolas que estavam nos polos da CUFA, e eles também criaram soluções incríveis, pensando muito na comunidade deles e na realidade deles. Então, foram momentos muito importantes, onde o estudante conhece metodologias ágeis, programação, CEOs, outro universo, né? Todo ano eu falo que eu deixo de existir menos um médico, menos um advogado, porque as pessoas veem que podem ser designers, desenvolvedores, administradores. O mundo se abre, né? Possibilidades se abrem para eles. E também, dentro da minha experiência na alta gestão, eu fiz um processo, tanto em São Paulo, mas aqui ele está bem mais ampliado e fortificado, que é a trilha de educação antirracista, que é onde a gente forma também o professor, mas o nosso foco maior é a gestão. Então, a gente forma os tomadores de decisão, os secretários, os diretores, os coordenadores, pessoa que escreve currículo, pessoa que faz formação. Tudo que vai chegar na escola não vem um pássaro igual no Harry Potter e deixa as coisas lá. Existe toda uma escala, todas as pessoas que pensam o que vai chegar na sala de aula, o que vai impactar o aluno. E essas pessoas, normalmente, não são pessoas negras, não são pessoas letradas racialmente. Então, produzem materiais que reforçam estereótipos, produzem momentos pedagógicos que não desenvolvem a potencialidade do estudante negro dentro da escola. Então, essa formação para a alta gestão, ela aconteceu no ano passado, aconteceu nesse ano, e cada área pensa em ações de forma intencional para impactar os estudantes negros lá na ponta. E ontem, a partir dessa experiência que a gente fez na educação, a gente teve a primeira formação de letramento racial para secretários de Estado do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Então, ontem, todos os secretários de Estado e o governador passaram por um processo de letramento racial inspirado por essa jornada que a gente já começou lá na Secretaria de Educação. Então, aqui uma foto da alta gestão lá na Secretaria de Educação desse ano. O número de pessoas pretas em altos cargos na Secretaria aumentou exponencialmente. Então, a gente tem pessoas pretas criando, pensando e executando políticas públicas. E queria fechar, antes da frase, falando também, que eu esqueci de colocar no slide, que eu também, né, com colegas queridos, a gente construiu uma comunidade de agilistas, são pessoas que trabalham com metodologias ágeis, de agilistas pretos, que chama Agilidade Preta. A galerinha legal, eu, Lula, Rafa Albino. Então, também, vai lá no Instagram, procura Agilidade Preta, fortaleça a nossa comunidade. E se você é uma pessoa preta e quer entrar para agilidade também é um lugar para você. Então, a diversidade não é a gente criar soluções e políticas públicas para a sociedade, mas com e muitas vezes liderados pela verdadeira sociedade. Quem ousa sair da bolha, muito obrigada, gente.